Essa geração tinha mais? Tinha que ter dado mais pro Flamengo? Não, que tinha que ter dado, com certeza daria, mas eu acho que o Flamengo é que não deixou. Besteira, O Flamengo não deixou, porque eu acho que... O Flamengo desperdiçou 2 gerações. Eu falo pelo Djalma, mas acredito que poderia falar por todos. Ninguém queria sair do Flamengo. O Messi já passou o Maradona? Eu nunca faço essa comparação, eu nem pensei, eu falei, vamos. E na época meu empresário que não sabia muito de futebol brasileiro, não entendia muito, mas você conhece como é o futebol brasileiro, como é a estrutura, eu falei, se é Brasil, vamos. Mais um Noite dos Craques especial aqui no YouTube do Esporte Interativo. Hoje temos um Brasil e Argentina no programa para relembrarmos 2 entrevistas fantásticas. Uma com o Djalminha e outra com Sorin. A gente começa falando com o Djalminha, que bateu um papo espetacular com o craque Rivelino, com o Galinho Zico. Falou muito sobre bater pênalti de cavadinha, um movimento que é até atribuído a ele. Ele comenta sobre isso. Falou sobre o talento do jogador brasileiro, o talento no futebol brasileiro, se está em falta, não está em falta. E, claro, lembrou muito as passagens, o início dele no Flamengo. Confere aí, Noite dos Craques com Djalminha. Então, o Zico trouxe um papo que é interessante. Você é o inventor desse passe olhando para o outro, não? Mas você é o cara que popularizou. Como é que é? Lá nos Estados Unidos chamam de no-look pass, né? Que você não está olhando, mas dá o passe. Como é que foi esse negócio? Você... Também do pênalti, hein? Do pênalti vai falar daqui a pouco. Não sei, eu não acho que não inventei, não. Assim, é coisa natural, que até, de repente, para enganar o adversário. Para o adversário pensar que tu vai tocar ali, aí tu olha para lá e toca para cá, mas... Eu acho que não foi eu que inventei, mas, assim... Aperfeiçoou, né? De repente pode ter sido isso, né? Porque a vantagem que a gente tinha, graças a Deus, a gente já sabia o que fazer. Não precisava procurando. Então dominava, eu já sabia que nem o Galo estava lá. Normalmente fazia de migué, né? Olhava e metia o Galo lá. Mas eu não precisa estar falando, pô, Galo, vou passar para você, porque hoje, infelizmente, vou passar para você, tá? Agora... É ruim, né? Às vezes que eu encontro o Ronaldinho Gaúcho, ele sempre comenta isso. Fala, pô, todo mundo fala que eu que inventei esse passe de sem olhar, virar a cara. Eu falei, pô, já via você fazendo há muito tempo, desde garoto. Então, assim, eu também com certeza já devo ter visto Mário Sérgio. Mário Sérgio fazia muito isso, de tocar e virar a cara. Então, eu acho que como a gente vai copiando e vai aperfeiçoando, né? Como a Lambreta também, que é uma jogada... Tem uns aí que vira a cara depois que a bola vai dar pra perto. Quando chega. Né? Primeiro eles miram, né? Depois que chega. Ele dá e depois que a bola já tá lá, ele chegando. Também tem. Aí é trairagem, né? Não, mas aí o cara gosta, né? Não sabe, mas finge que sabe, né? Vai dar uma torcicolo no dia, quero ver. Mas então, nunca caiu fazendo isso, não? Porque o cara tem que ter uma coordenação. Eu nunca tentaria fazer isso, porque eu ia cair duro, né? Na verdade, são coisas que saem naturalmente. Você tem coisas que você faz dentro de campo que você nem sabe como fez. Acontece ali no momento e aí você cria esse improviso e não sabe... não é aquela coisa, vou treinar isso para fazer no campo. Aquilo acontece no momento. Porque... O Fernandinho do Cavaco, Riva, ele fala, o inventor do passe olhando para o lado foi o saudoso Mário Sérgio. O Mário Sérgio que nos deixou na tragédia lá da Chape, de fato fazia isso muito, né? Porque o que eu acho importante é que o Djalma falou, não é problema de driblar, são situações. Aí situações, que nem o Galo. Né? O Galo não é que toda hora dava caneta, uma hipótese, né? Mas de repente ele viu o cara e o cara bobeou, meteu a caneta e vai embora. Mas de repente a situação, aí ele vai criar o drible, vai criar a jogada que ele vai querer. Não é que vai dizer, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque momento... É esse aí que faz o jogador ser diferenciado. A caneta era muito pra frente. Por exemplo, você tá aqui, você pega a bola, aí tem um cara lá, o adversário, tem outro aqui, você tá mano a mano aqui. Aí, você passar por um, passa pelos 3. Então é 1 contra 1, cara. Pô, o cara tá aqui, eu tô vendo que tem 2, não tá dando pra passar pra ir pra um lado ou pro outro, você tenta ali no meio. E quando passa aí os daqui que estão do lado na cobertura... Ninguém espera, né? Já era. Abre o Mar Morto, né? Você abre ali, já... E é o que a gente sente falta hoje, né? Do drible, pô.
Cara, essa defesa do Corinthians é uma defesa muito bem postada. O cara veio riscando todo mundo. O Jonas. O lateral o gol do campeonato até agora. Então, tem que ser isso, cara. A gente sente falta disso. O Gabriel Jesus estava onde você está aqui há 3 semanas. E ele falou, não, puxaram minha orelha, porque eu queria dar balão em todo mundo, queria sair dando chapeuzinho. Lembra que ele falou isso? Isso aconteceu com você ou você sempre foi objetivo de ir pro gol, de usar a categoria, mas para ir pro gol? Não, assim, uma vez o Vanderlei puxou minha orelha, mas assim, de repente com razão, que eu dei um lençol para trás. Num jogo eu dei um lençol para trás, mas para frente sempre me incentivou e todos os treinadores nunca falaram. Principalmente quando você está fazendo para frente. Eu acho que não pode tolir isso de um jogador, porque o que eu sempre falo é o seguinte, se todos soubessem fazer, eles iam fazer. É igual o adversário quando fica brabo, quando toma uma cana. Se ele soubesse, ele ia te dar a caneta. Então não adianta. Tem que fazer. Quem sabe tem que fazer sempre. Porque é onde faz a diferença, como o Galo falou. A defesa do Corinthians é bem postada. O lateral foi com o drible, driblou todo mundo e fez o gol. Se de repente vai tocando no passe, não entra. É difícil entrar. Muito bem postado. E você já teve problema com alguém que tomou um elástico daquele? Alguém quis dar de mão em você, alguma coisa? Nunca tive. Aplicou e seguiu a vida? É que eu dava e seguia. Pode dizer, porque não era aquele elástico. Só uma vez na Arábia que eu dei né? E eu fui fazer a jogada e a situação não se criou. E ele voltou para mim. Eu falei, Galo, eu vou dar de novo. Será que vai cair? Vou tentar. E dei dúvida, ele caiu de novo. Falei, pô, meu, aí também é demais, né? Mas era um drible. Porque esse meu drible do elástico, você vê que é gozado, eu não dava muito aqui. Eu dava muito quando jogava com a seleção de fora, que antigamente era futebol ártico, força, e a marcação deles, que era muito dura, então aquele cara estava me marcando, eu falei, a hora que bobear, eu vou dar um elástico no cara. Então não tinha um lugar, era só para... Aí o cara, de repente, quando dominava, ele ficava meio... Falava assim, pô, o que esse cara vai ver? Aí eu só tinha o elástico, né? Pô, eu só tinha o elástico. Só, então, ele me deixava um pouco mais tranquilo para jogar. Mas apesar que aqui também eu dei uns elásticos, mas era nesse aspecto o elástico, porque era um drible errado, se você analisar. Eu dava e ia para minha direita, né, teoricamente, né, que era a para menos forte. Não era... Eu andava fazendo uns golzinhos, mas não era como a minha canhotinha, né? Ô, Zico, você lembrou aqui da cavadinha. Lógico. Qualidade para fazer? A primeira vez que eu vi foi ele lá fazendo. Porque assim, na verdade, no Brasil, quem bateu esse pênalti primeiro fui eu. Quando eu fui jogar na Europa, que eu bati a primeira vez lá assim, aí eles falaram, Djalminha bateu o pênalti a lá Panenka. Que aí eu fui pesquisar esse Panenka, se eu não me engano, era húngaro. República Tcheca. Final da Eurocopa de 76. Mas eu não tinha visto ele batendo. Mas aí... porque naquela época não tinha... E foi Isso eu já treinava no Flamengo, no Júnior, assim, treinava, mas nunca tive coragem. Um dia, isso aí foi contra o Arsenal. Isso. Um dia contra o Internacional, jogando pelo Guarani, falei, vou bater esse pênalti assim, bati e vi que era uma boa alternativa, porque os goleiros, antigamente nem tanto, mas os goleiros mais atuais são grandes e se ele acertar o canto, mesmo você batendo bem, ele pega o pênalti. Aí essa alternativa do meio do gol foi... Não era nem um desrespeito ao goleiro. Não, de maneira alguma. Não era. Você vê que era uma jogada, e você vê correta, né? Se analisar... Matava o goleiro. O que eu não entendo, às vezes, você bato nessa tecla, porque o goleiro, em nenhum momento, ele vai ser acusado de que tomou um frango num pênalti. Cara, como é que foi o gol? O gol foi de pênalti. A bola pode ter passado por baixo da perna do goleiro, que ninguém vai dizer que foi frango. Aí os caras saem antes. Eles ficam desesperados. A responsabilidade é de quem chuta, e não quem defende. Então você fica parado ali, cara. O goleiro, eu escolhi um canto. Se o cara não saísse antes, eu batia ali naquele canto. Então, a responsabilidade é nossa. E os caras saem, aí dá margem para essa série de... E ainda ficam invocados, né? O cara sai correndo, o outro faz aí, ele vem e diz que é desrespeito e tal. Nada disso, cara. Porque a responsabilidade é nossa. Se perder, o problema vem para o nosso lado. Então, eu sempre falei assim, eu bato esse pênalti para fazer o gol, porque se perde é uma vergonha danada como você perde o pênalti batendo dessa maneira. Lembrar um tempo atrás que o seu Pato quis fazer o que o Djalminha fez,
Tanto é que saiu do Corinthians. Contra o Grêmio, até foi contra o Teve Grêmio. um goleiro, um cara. Decisivo, Copa do Brasil. E teve E quem estava no gol era o Dida. Então você tem que observar muito quem é o goleiro que tá também. Que tem goleiro que não sai. E aí... Bem lembrado, era o Dida mesmo. Era o Dida. E teve um goleiro que o cara deu o chapeuzinho, aí ele dominou no peito, saiu, fez embaixadinha e tal. Aí o jogador foi lá e quis fazer graça com o goleiro, quis reclamar. Isso eu me lembro que o Jefferson, goleiro do Botafogo, reclamou uma vez, se eu não me engano, com um jogador do 13, que bateu de cavadinha e ele pegou. E acho que o Felipe, quando jogava com o Flamengo, o Neymar bateu de... Aquele 5x4. Elano. Foi o Elano? Elano bateu e ele matou no peito. Exatamente. Então é isso. Acho que foi isso. O Elano bateu e o Felipe, goleiro do Flamengo, pegou. Mas no 5x4 o Neymar bateu também, meio de cavadinho, e o Felipe pegou. Não, eu tô falando isso porque eu tive com o Elano essa semana e ele comentou desse pênalti. Ele falou, Neymar, que ele tinha perdido na Copa América, se tiver eu vou bater de cavadinha. Ele bateu, o Felipe não saiu, matou a bola no peito. Matou a bola no peito, então exatamente. Foi num Flamengo e Santos. Você jogou com o Louco Abreu no La Corunha, não jogou? Joguei. O pênalti de cavadinha dele de 2010 tem alguma coisa a ver contigo? Tem. Com certeza o Louco, assim, não é que aprendeu, mas me viu fazendo muito isso nos treinamentos e nos jogos. Ele começou a bater assim e ele bate muito bem a cavadinha. Bate muito bem, porque a cavadinha você tem que, eu pelo menos, ir em velocidade para a bola, para o goleiro pensar que vai bater forte, que aí ele vai arriscar o canto. Entendeu? Os outros pênaltis, quando eu não batia de cavadinha, eu ia um pouco mais lento para olhar para ele. Mas na cavadinha eu acelerava e o Louco faz bem, que ele espera... Aí o goleiro cai, não adianta, não tem como voltar. Ela vai no meio do gol, não adianta, não volta. Então facilita bastante. Se bem que agora tem cada goleiro que larga o pé lá, deixa o pé para bater, numa dessa ele pega com o pé. Eu quase perdi uma vez assim, que ele quase tirou com o pé, mas não conseguiu, mas quase. Mas o goleiro que sai antes, normalmente, principalmente o que se joga, é muito mais difícil, porque ele não consegue, ele perde o equilíbrio, cara. Só se ele acertar o canto, Galo. Se não acertar, concorda, não tem como voltar. Vai quebrar a coluna, né? Se quiser voltar, vai quebrar a coluna dele. O Riba que gostava de bater pênalti, cavadinha, não. Zico e Djalma, deixa eu fora. O futebol tem coisas impressionantes. Então, o Riva, com o chute que tinha, não gostava de bater pênalti. Como é que vai não sabia. Nunca treinava, não sabia. Não sabia, não treinava, né? Não treinava. Você fosse treinar, pegar a bola lá e dar uma porrada num canto, você tinha uma coisa que você tinha importante, que era precisão. Então era só treinar e, botar. O gol que abriu a caminhada da Copa de 70 era quase um pênalti, né? Na região mais ou menos, aquela falta contra a Tchecoslováquia, era mais ou menos, mais ou menos no centro, um pouquinho mais para trás, né? Ali na região da meia-lua. Você deu uma cacetada como se fosse um pênalti, né? Então, você já perdeu o pênalti de cavadinha? Não, de cavadinha nunca perdi. E quando alguém perde, o que você sente? Pô, é duro, cara, porque você... o pênalti é uma responsabilidade. O Zidane bateu na final de Copa do Mundo. Não, assim, você tem que ter primeiro personalidade, né? Porque para estar ali batendo pênalti já tem que ter personalidade. Agora, é complicado. Você perder um pênalti desse no meio do jogo pode te abalar, porque, dá uma vergonha danada. Tu perder um pênalti batendo assim no canto, é uma coisa, mas assim... fica meio esquisito. Então, ainda bem que eu não perdi dessa todos aqueles que perderam ficou esquisito. Exatamente. Não, o Rivas citou, aconteceu isso com o Pato, que saiu do Corinthians, acho que o Maxwell aqui. Lá na Udinese. Na Udinese também. Jogo de pré-liga. Jogo de play-off de Liga de Campeões. Valia entrar na Liga de Campeões. Os caras, agora que eu estive lá, fui homenageado lá, falaram muito nisso. Porque na época eu falei que era uma grande contratação pelo que ele vinha fazendo aqui. E realmente era um grande jogador, né? E aí, mas os caras furiosos por causa daquele pênalti. E aí foi complicado. O Justiceiro Real, ele pergunta assim, Djalminha, era difícil jogar tendo criar a bola para o Louco Abreu, não? Porque o Louco Abreu, ele melhorou com o tempo, porque naquela época ele brigava um pouco com a bola, não brigava não? Justiceiro quer me complicar com o meu parceiro Louco Abreu, mas eu vou te responder. Era complicado, Era complicado porque não era um jogador de movimentação, eu gostava de enfiar a bola pro cara mais na frente, ele era um jogador mais de pivô, melhor pelo alto, então era complicado dar esse passe de gol.
Então ele... Bota na frente, né? Eu gosto... Bota na frente, ele se vira. Então no alto. No alto. Eu gosto do Djalmir, que ele não foge não pipoca. E aqueles que gostam da bola meia dividida também, não é gosta limpa na cara do gol. Negócio dividida para trombar, para sair. O Zico conta essa história que o Dario sempre falava isso. Né? O Dadá Maravilha. foi dar uns passes bons pra ele, porra, moleque, mete a bola dividida, hein? Porra, complica, porra. Tá muito bom, passa a responsabilidade aumenta, tem que fazer um gol. É verdade. Você falou dessa Copa São Paulo, que foi o primeiro título do Flamengo na competição, né? Isso. E é aquela geração, o Zico pegou, né? O Zico no fim da carreira dele pegou essa subida de produção dessa geração, que era Marquinhos, Júnior Baiano, Piá, Djalma, Paulo Nunes, Marcelinho, Luiz Antônio, Nélio, Rogério. Exatamente. Essa geração tinha mais? Tinha que ter dado mais pro Flamengo? Não, que tinha que ter dado, com certeza daria, mas eu acho que o Flamengo é que fez não deixou. Besteira, Né? O Flamengo não deixou, porque eu acho que... O Flamengo desperdiçou 2 gerações. Eu falo pelo Djalma, mas acredito que poderia falar por todos. Ninguém queria sair do Flamengo. Nenhum daqueles jogadores que tinha um objetivo assim, eu quero ir para outro time, quero ir para outro lugar. Não, o objetivo era tentar trilhar assim, o que a geração do Zico fez, que foi ganhar tudo no Brasil e chegar a uma Libertadores. Com o lema no craque o Flamengo faz em casa. Exatamente, então a gente levava muito isso dentro, que o craque o Flamengo faz em casa. Então a gente, vão dar oportunidade pra gente. Tinha um grupo excelente, uns 10 jogadores que você citou aí. Se você pega mais 3, 4, 5, 6 jogadores experientes com qualidade, esse time vai funcionar. Ali era pegar, nessa posição aqui não é legal. Lateral direito aqui, o Carlos lá, né? Mário Carlos. Mário Carlos Silva, né? Mário Carlos, que foi de todos, era um dos poucos que ter ido para a seleção e foi o único que não conseguiu ter sucesso no principal. E aí, o que acontece? Era você pegar as peças, botar ali e chamar os caras, pô. E ainda mais você ter uma geração que, nos primeiros campeonatos que disputou em cima, foi campeão brasileiro, cara. Entendeu? 92. Nós ganhamos os 3 títulos que podem ganhar no Brasil. Foi campeão carioca 91, a Copa do Brasil 90, que todos estavam. Eu joguei a Copa do Brasil toda titular. Só não joguei o último jogo da final. Mas joguei todos os jogos titular. E o Brasileiro 92. Então, tinha também um histórico de título, de resultado. Não era só que era promissor, né? A nossa geração, ela por pouco não foi queimada. Não foi desfeita. A cabeçada do Rondinelli. Cabeçada do Rondinelli. Dali, o pessoal, 3 anos sem ganhar e tal. Fluminense, chegou a máquina lá. Começou, né? A gente tudo subindo. O Vasco era um time forte, o Botafogo era o que talvez sofreu mais naquele período. Cara, esses caras ganharam embaixo, mas em cima nada. Essa garotada, né? Exatamente. E a gente ganhou aquele de 78, dali é que começou tudo. Então, eles já começaram ganhando mais do que a gente. Né? Nos primeiros anos logo, veio de baixo, ganhou, tudo. E o Flamengo vai e me libera todo mundo. E liberou e tudo. E jogadores fizeram sucesso. Maravilhoso. Foram jogadores importantes todos os clubes. A maioria, né? O Marcelinho foi fundamental no Corinthians. O Paulo Nunes fundamental no Grêmio. Você foi Palmeiras. Foi no Palmeiras. O Júnior Baiano no São Paulo. Júnior Baiano no São Paulo, depois no Palmeiras. É verdade. Então foi uma geração que o Flamengo não soube tratar. Qual é a tua relação com a seleção brasileira? Você que jogou de 96 até 2003, né? 2002. 2002, foi campeão da Copa América. Qual é a tua relação hoje, olhando a tua carreira, olhando tudo que você fez? Qual é a tua relação com a seleção? Podia ter feito mais? Ficou satisfeito? Foi mais do que você esperava? Não, o poder ter feito mais, assim, a gente sempre almeja, né? Mas, assim, super satisfeito, cara. Acho que eu sempre costumo falar que, assim, o que eu fiz na minha carreira foi tão legal, tão bom, que aí você vai pedir mais uma coisa, mais outra, de repente você poderia não ter outras. Então, eu acho que o conjunto da obra foi legal. Tive minhas oportunidades na seleção, procurei cumprir bem. A única competição oficial que eu disputei foi a Copa América, nós ganhamos. Agora, é lógico que todo jogador tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo. Isso aí é um sonho que se o cara não tiver esse objetivo é porque ele não quer o máximo na sua carreira. Eu não consegui,
mas nem por isso fico chateado ou magoado ou triste por isso. Mas bateu na trave para 98, você fez parte do ciclo, não foi para 98, fez parte do ciclo para 2002 e acabou não indo. Ficou assim esse poxa, né? Doeu? Não, sinceramente não, cara. É o que eu digo, 2002 fui muito mais comentado, parecia que eu estava ali convocado, mas eu tenho certeza que em 98 eu estava muito melhor, Sim. tecnicamente e fisicamente. Eu não fui nem cogitado. Então, assim, não tem essa, não tem que ser, cara. Tem coisa que você não adianta ficar lamentando, não. Não aconteceu, faz parte do futebol. Você não pode querer tudo, ganhar tudo. Até sei lá, se entrevistar o Pelé aqui, ele vai falar, pô, não ganhei um título daquele que eu queria ganhar. Todos nós temos uma coisa que falta, mas... O Pelé fala que queria ter ganho a Olimpíada. Não ganhou, né? O Pelé fala que queria ter ganho a Olimpíada. Então, assim, eu acho que sou muito mais grato a tudo que o futebol me deu do que lamentar por não ter ido uma Copa. Tem que também respeitar que foram outros jogadores e ganharam, né? Ainda tem isso. Mas uma Copa do Mundo ficou faltando. Não, realmente não. Como eu estou falando, era um objetivo Copa precisava. Fazia bem para uma Copa do Mundo a presença do futebol, por a maneira característica, futebol arte, porque o que jogava, né? Realmente é um jogador que eu gosto muito. Eu lembro de Djalma, sabe quando eu comecei a conhecer Djalminha? Tinha um Master, você lembra o Master, né, Galo? Tinha um Master. E nós treinávamos... O Master, que vocês foram treinados pelo saudoso Luciano. De você, Master de você. Você também fez parte. Vocês foram treinados pelo saudoso Luciano do Vale. Luciano do Vale, nós estávamos no Guarujá. Pô. Depois, Djalma Dias fazia parte, treinar, e, pô, de repente, aí tinha um magrelinho lá, entrava lá. Falei, pô, mas quem é? Djalma? É meu filho, é de um amigo. Eita, pô. Teve o que ele fazia. Eu falei, pô, que moleque é esse, meu? Rapaz, você não, mas era bonito, não era bonito ver porque eu gosto desse tipo de jogo. Porque essa convivência me serviu disso. Nenhuma escola de futebol vai ensinar e dar essa vivência que eu tive, porque eu convivia com eles tudo. Eu treinava o treino físico, o coletivo, faltava eu treinar. Você tinha quantos anos? Foi que ano? 87? Foi, 16 anos. 16 anos, não era um garotinho. Então, pô, o que eu aprendi, cara, não tem preço. Pra galera que é mais nova, ali no final dos anos 80, o Luciano do Vale, né, o grande narrador que nos deixou lá em 2014, ele criou uma Copa do Mundo de Masters. Isso. E aí reuniu Riva, Zico. Eu vi depois. Você veio depois. Mas o Pelé jogou também. O Pelé jogou as primeiras. A Copa Pelé, a Copa Zico. Exatamente. Nós ganhamos da Holanda na final, não foi, Galo? Na final, E aí o Djalminha estava lá no meio dessa molecada, só aprendendo, só anotando. Anotando, eu não falava nada, Holanda só em final você me perde. Holanda é complicado mesmo. Enfim. Como é bom falar de futebol com o Djalminha, né? Que inclusive participou de alguns programas especiais com a gente. Aquele especial de fim de ano, no sítio do Rivelino, o Djalminha sempre foi presença carimbada. Na segunda parte do programa de hoje, cara, vamos relembrar o papo com o Sorin, que ele lembra muito da rivalidade Brasil e Argentina na seleção, lembra das mudanças que o futebol vem passando, né, taticamente, deu uma aula nesse aspecto aí da questão tática do jogo e lembrou muito também da idolatria dele no Cruzeiro. Sorin conversando comigo, com o Rivelino, com o Zico, agora. E o Sorin vai aparecer lá outro dia, até um tempo atrás, não sei se você vai se lembrar isso, acho que você tinha acabado de começar a se fixar aqui no Brasil, na TV brasileira. E aí, há muito tempo no Twitter eu botei assim, não, fulano apareceu e fez um gol, era na lateral esquerda, fez o gol na posição Sorin. E que você até retweetou e falou, pô, bacana, não sei o quê. Virou uma marca sua, né? O lateral que saía, entrava em diagonal, aparecia na área, fazia gol, tabelava, fazia gol de rebote. E como é que você aliava isso a não deixar tuas costas lá? Primeiro era defender, né? Mais sendo argentino, né? Com nossa cultura tática, se você saía e deixava livre suas costas, durava muito pouquinho. Então, o técnico apertava. Mas ao mesmo tempo, minha carreira como jogador, quando eu tinha 6 anos, era atacante. Eu comecei jogando no Baby Futebol, que são 5 de goleiro, como futsal, né? Eu jogava na frente, só que o treinador, quando cheguei num time um pouco mais importante, falou, tem que ir para trás, porque você joga melhor. E era verdade, o cara jogava melhor. Então fui para trás e comecei a aprender a jogar
como lateral esquerdo, seria como número 3 na Argentina. Moleza, né? Porque você não tem bafo no cangote, né? Vem sempre de frente, né? Só que a essência você nunca perde. Então queria chegar para fazer um gol e minha felicidade era estar aí também e ser protagonista. Então, quando fomos para o campo grande, né, o campo de 11, comecei a encontrar um jeito de chegar a fazer gols. Cruzava, sim, mas adorava entrar em diagonal. E tive muita sorte de ter parceiros, tanto na frente, aqui no Cruzeiro, por exemplo, o Sérgio Manuel, o Cris, o Kleber, que me cobriam, porque também pode ser traíra, falava, não vou, esse aí não volta. Ele foi, vou dar aquele migué, aquela trotada e... Eu acho que é importantíssimo, né, Galo? Você tem um potencial, você tem um jogador que já tem essa característica e sabe apoiar, porque é diferente se ele vai, quando acontece, né? Senhor, dá um tempo para mim, fica aqui. Mas ele falava e resolvia, e terminava a jogada. Eu acho que é importante um lateral, Sorinho, quando você vai para decidir, para fazer a jogada. Perdeu, não é aquela que você vai tentar uma jogada, de repente você perde e tem um contra-ataque. Mas quando você vai firme, vai fazer a jogada, já está acostumado, você tem... E, claro, eu sou um volante, mas pode. Pô, eu tenho a característica, não custa nada eu dar um apoio aqui, porque eu sei essa característica e essa vontade, essa facilidade que tem de apoiar, né? Uma das grandes virtudes, né, do técnico é saber utilizar o potencial do jogador, o que ele tem de melhor, rapaz. Se o cara é bom lá na frente, outro que marque, entendeu? Se o lateral da esquerda apoia mais, prende o da direita. Prende o da direita, lógico, claro, e decide, né? O problema não é isso. Ou vão os dois no Brasil, iam os dois e ficava o primeiro volante. Dois volantes, pô. Também. Mas antigamente era normal, né? Se o lateral direito que tinha qualidade saía, esse aqui mesmo qualidade segurava. Aí claro, era para mas o José Maria e o Vladimir iam juntos. Ou não? Não. Mas eu já vi gol tudo bem, mas Vladimir com o cruzamento do José Maria. Mas acontece que normalmente, né? Normalmente no futebol que a gente vê, um sempre ficava para segurar um pouco, porque só os dois, porque antigamente tinha um volante só. Em termos de fazer uma cobertura que nem o Galo hoje até você tem 3, né? Hoje você tem 3 volantes no meio de campo. Minha mulher me xingou, mas quem mais me xingou na vida foi o lateral direito do River, Hernán Dias. Porque cada vez que ele ia atacar, eu já estava atacando. Ele tinha que fechar. E aí já subiu o bracinho, só um pouquinho. Ele chegava na linha do meio campo, você já estava lá na frente, aí ele já segurava, né? E depois, esse momento acontece. O gol que fiz na Bombonera contra o Boca, o cruzamento dele. Só que eu toquei e fui. Tipo, atacante, né? Que essa sensação, um pouco ter essa fome de gol. O Paulinho, Elias, sei lá, esses volantes que vão e decidem. Que infiltra. Chega para fazer o gol, para terminar a jogada. Eu sempre tive essa fome. Foi na tua época que talvez a gente tenha tido essa retransformação do lateral? Porque o lateral lá atrás era só defensor, aí começaram a sair um pouquinho, aí na década de 90 eles voltaram a ficar um pouco mais ou menos na tua época que o pessoal falou, pô, o lateral ele é uma arma ofensiva, ou não? Acho que vai se renovando e voltando também tudo para trás o tempo inteiro no futebol. Você fala em linha de 4, você fala em linha de 5, a pirâmide invertida, mas quando começou o futebol também era assim. Eu acredito mais numa característica, que eu tive nos anos do Marinho Chagas. Né? Você tem o mesmo Júnior. Júnior e Leandro, o Júnior lado. Então você, depende do que você tem na mão, né? Você tem na mão um jogador que tem essa qualidade e resolve, você libera um pouco mais, sem problema. Eu acho sem problema, não. Pô, o cara, Toninho. O Nelinho, e o Nelinho? O Nelinho apoiou uns cavalos para ir, para voltar. Nossa mãe do céu. Mas a questão da diagonal tem muito a ver também com ser tempista, saber quando fazer. Campo. É o meio campo. O cara que joga no meio campo, o Júnior também, a maioria dos gols dele era tudo na diagonal. Ele entrava ali pelo meio e para receber a bola. O cara sabe o espaço certo. O gol contra a Argentina em 82, você meteu a bola para ele. Esse eu não lembro. Ele entrou... Você não lembra? Não. Você era garoto ainda. Não, mas não foi, praticamente ele entrou, você deu tapa para ele. Ali, exatamente. E aí ele utiliza o ponta, quem era na época? Éder. Era o Éder. Né? Utiliza o Éder, que está com uma marcação lá para entrar justamente por aí. Para entrar no espaço. É isso aí, né? Mas os caras de meio campo fazem muito bem essa penetração. Sim. Né? Eu cobro muito aqui, pelo menos um homem. Era a mesma coisa do Elias, que botava o Elias e o Elias jogar atrás do meio campo, na linha do meio campo. Não dá, um cara que chega lá, faz gol, chuta bem de fora da área, vai jogar lá atrás. Tá violentando as características. O cara, exatamente. É isso aí. Você passa o ano inteiro jogando de uma forma, quando chega a seleção vai mudar.
Só para dizer que o Elias está na seleção? Aí não, né? Não, aí não dá, mas aí eu acho que esses caras que marcam um pouco a história do futebol na sua posição são muito legais para os meninos que estão vendo o futebol hoje. Eu me criei com muitos espelhos. Lateral argentino com muita raça, sim, Domenech, do Argentino Júnior, por exemplo. Foi onde você começou, né? Laterais brasileiros, um monte. Roberto Carlos para trás, Branco, Serginho. Bom, Leandro Júnior, não vi tanto porque era... Tarantino avançava muito Tarantino avançava, fez gol na Copa. E depois um alemão, Christian Ziege, que fazia isso, entrar em diagonal. De repente aparecia como volante. O Bale foi para o Real Madrid por quê? Exato. Ele era lá da ala, vinha lá de trás. O Bale fez aquele jogo mítico em San Siro, que o Tottenham perdeu o jogo por 4-3, mas o que a gente só lembra é o Bale e o Maicon quase pedindo um táxi para voltar para acompanhar o Bale, né? E o Bale saindo lá de trás, voltando. Você falou em seleção, ô Sorin. A tua passagem na seleção argentina, de disputa de Copa do Mundo, de ser capitão de Copa do Mundo, inclusive, ela tem uma ligação boa com o Brasil, né? Uma boa e uma ruim, né? Você foi campeão do mundo sub-20 em cima do Brasil, mas perdeu aquela Copa América em 2004 pro Brasil. Sim. Aqui, ó, a gente está aí com as imagens do sub-20, com uma geração que era até fraca, esse time da Argentina, né? Impressionante o que você viu. Mas sabe que não tínhamos grandes estrelas, só que o time tinha qualidade e tinha muita fome também de título. Esse Aranjo, que deu passe para Panchito Guerrero. E nessa época, Zico, Riva, é incrível porque éramos só 3 ou 4 que tínhamos contrato. Profissional? Profissional. Com 19 anos, hoje é uma ilusão, né? E aí o professor Peckerman apareceu ali, né? Ganhando o primeiro título da era Peckerman. E eu levantando a taça, todo mundo fala, lateral, camisa 6. Não, na Argentina, camisa 6, é o quarto zagueiro. Eu joguei como zagueiro. Você jogou como zagueiro, E foi uma experiência esse incrível. time que ganhou a Olimpíada também? Esse time não. Esse time não. Esse time ganhou os Jogos Pan-Americanos também. O Sub-23 ganhou Pan-Americanos. Isso. E quem daí, time... daí chegou na seleção? Daí chegou a ser assim, mais reconhecido Iba Gassa, um pequitito, que jogava muita bola. Jogou no Mallorca há muito tempo. E Bom depois jogador. o Biagini, que fez o primeiro gol contra o Brasil. O goleiro foi muito bem, mas depois não vingou tanto como parecia. Então, essa é a parte boa. E tem a parte ruim... Espera aí, deixa eu curtir essa parte boa um pouquinho mais. Porque esse momento, desde a época do Maradona, que a Argentina não levantava um troféu 79, né? sub-20. 79. E nós começamos essa renovação, que não era só de ganhar títulos, sino também de formação de jogadores. Né? Essa era Peckerman. A Argentina agora passou uma etapa dura, outra vez, não classificando, caindo na primeira fase dos torneios. Então, tudo que foi feito de bom, eu acho que temos que recuperar para voltar a ter essas gerações. Tá falando aí de geração, e depois foi campeão com a geração do Riquelme, depois campeão em casa com a geração do Saviola, da Alessandro. Aí depois Rodrigues. veio o Messi. A gente tem que lembrar, né? A Argentina em 2005, se eu não estou enganado, preparou um amistoso sub-20 para botar o Messi em campo para não perder o Messi para a Espanha. Porque, né? Se eu não me engano, foi Argentina e Paraguai, um amistoso que geralmente você não faz amistoso sub-20. O pessoal fez às pressas na Argentina para botar o Messi, para o Messi não ir para a Espanha. A Argentina perdeu um pouco isso, né? Essa capacidade de revelar, e tá dando reflexo na seleção, no time de cima aí? Não, acho que não é uma relação. Mas sim é um caminho a ser corrigido, né? Porque a Argentina não está sendo finalista dos torneios das categorias de base, porque não está tendo sucesso do jeito de jogar, como foi nessa época do Peckerman. Então, volto a repetir, temos que voltar nesses formadores de jogadores, com uma ideia de jogo, com uma identidade para ter outra vez as categorias de base fortes, que terminam sendo o futuro. Você falou, nos juntamos todos no 2006, com Peckerman como treinador. E faltou pouco, mas foi talvez a última seleção que apaixonou o torcedor pelo jeito de jogar, com aquele gol do Cambiasso. Né? Caímos nas quartas. Goleada em cima da Sérvia, né? O Brasil também, o Brasil já foi melhor também nas categorias de base. O Brasil já foi melhor. E hoje a gente tem um reflexo. Em 2006, vocês caíram para a Alemanha? Para a Alemanha, nos pênaltis. É isso aí. Aquela raiva, né? Cair, sai sem perder. Saiu sem perder. Que vocês viram isso em 78, né? Saíram sem perder, né? Saíram da Copa na Argentina sem perder.
O Zico, Sorin é o convidado, vou perguntar para ele se a gente já pode passar para a parte não tão boa, não né? tão boa. Pode passar? Pode. Então, porque eu já vi você falando de 2004, daquela Copa América, e que dizendo do tamanho dessa decepção que é para você, porque a Argentina teve com a mão num título, um título que a Argentina não ganha desde 93. Sim. E acabou que no final o Adriano estragou lá os planos. É isso mesmo? É isso mesmo, até porque aí participo um pouquinho no segundo gol. Isso. O gol do Chelito Delgado. Até porque até hoje somos conscientes que fomos o melhor time da competição, mas quando você não fecha a partida, lamentavelmente acontece isso. Não fechamos o placar fazendo mais um gol. Era para defender a bola, defendimos a bola lá com Tevez, com Alessandro, fez as trocas, mas entra um monstro como Adriano, tem uma bola dessas e não perde a oportunidade. E fomos direto para os pênaltis, né? Não teve prorrogação. Não teve e claro que estavam muito mais sentidos nós que o Brasil. Termina conquistando... Você faz um gol no finalzinho e vai com muita moral para uma disputa, né? O outro time foi meio arriado, né? Sim, porque quase tinha a vitória na mão, né? Na mão, mas são coisas, aí é o futebol. Assim como me tocou ganhar uma Copa do Brasil no último segundo, quando o São Paulo tinha tudo para ser campeão, e eu não sabia pela primeira vez. Eu não sabia que o São Paulo nunca tinha conquistado. Até hoje, né? E você? Até hoje, o torcedor de São Paulo tem essa coisa com a Copa do Brasil. E você vê o lance do gol do Adriano, impressionante. Um zagueiro argentino, ele foi muito feliz. A bola, ele deu o tapinha que ele dá para ajeitar a bola para bater no gol do empate. Fantástico, né? Porque mesmo a Argentina puxar, né? Só deu uma puxadinha. Agora, Sorin, aqui no Brasil, não sei se você já teve a chance de perceber isso, você está aqui há muito tempo. Sim. Aqui no Brasil há um certo folclore desse lance, como dizendo que a Argentina menosprezou o Brasil no final do jogo. Eu tenho uma visão diferente. Acho que o Tevez levou a bola para a linha de fundo, como hoje que todo mundo faz. E ficou ali tentando prender. Mas a opinião pública, ou o consagrado popular, diz que foi bem feito, a Argentina que não respeitou o futebol brasileiro e tomou o gol. De fato, a Argentina faltou respeito naquele final ou não? Ao contrário. Tentamos fazer tudo para ganhar o jogo e respeitando até o último segundo o Brasil. Se você fala com qualquer treinador do mundo, não só argentino, se está ganhando por um gol de diferença, o melhor é ter a bola para que o tempo passe e termine o jogo. Até porque se você tenta atacar e perde a bola, pode pegar seu time a contrapé. Pode que aconteça só uma vez na história, aconteceu. E o futebol é isso, você tem que se adaptar, tem que digerir, são cicatrizes que ficam para sempre, assim como os títulos fica essa emoção e essa alegria para sempre, como foi o Campeonato Mundial Sub-20, por exemplo. Mas não tem que... Acho que essa questão de menosprezar ou colocar que a Argentina sobrou ao Brasil é completamente errada. Eu não vou nem ler o nome de todo mundo. Marco Túlio aqui, a produção me lembra aqui. Que é uma coisa fácil para você. Tu tá lendo ou a produção tá te dizendo? Não, porque é muita mensagem. É muita mensagem, aí eu perco o nome. Aí ela me lembrou o nome pra gente dar o crédito certinho. É uma coisa fácil para você. Maradona, o Messi já passou o Maradona? Não, eu nunca faço essa comparação. Porque não? Sempre, por mais que o cara tá esperando aí, vai falar mal de um... Eu sou agradecido como argentino dos dois serem argentinos. Maradona tinha um jeito de jogar, um jeito de transmitir, que eu acho que vai ser único para sempre. E até porque me deu as maiores emoções como torcedor da seleção argentina, como argentino. E o Messi é sensacional, é único. Já não existe mais palavras para descrever. Hoje fez 4 gols. Ainda teve o de Stefano, né? Já teve o de Stefano antes, sim. O que eu acho dessa comparação? Eu acho que é importante, deixa terminar a obra, o Messi. É importante. Eu acho que é importante terminar a obra, porque o Maradona já teve a obra dele, já terminou a obra dele, fez... Então deixa terminar, porque uma época também queria o Ronaldinho muito bem no Barcelona, arrebentando. Queriam comparar com o Pelé. Pô, pelo amor de Deus. Já eu acho um erro, com o Pelé eu acho um erro muito grande. Então deixa eu terminar, que nem o Maradona para mim o Maradona também para mim foi fabuloso, fantástico, né? Para mim foi o maior da minha geração. Pode dizer, então tem que terminar a obra. Aí você terminou, aí vai comparar o que os dois fizeram.
Eu acho que é mais justo se quiserem fazer uma comparação, porque amanhã eu não gosto muito desse tipo de comparação. E talvez no jeito de jogar, no jeito das arrancadas do Messi, talvez a comparação é mais com Zico. Para mim tem muito a ver com como ele arrancava em velocidade e com a bola no pé. Entrando pelo meio da zaga. Eu acho que a única diferença que eu vejo é que o Maradona jogou numa época que existia marcação homem a homem. Sim. E ele sofreu muito mais do que o Messi. Então, todo jogo tinha um cara lá com um bafo no cangote. Inclusive o Maradona fala da final da Copa. Inclusive o Maradona fala da final da Copa de 86. Jogar. Você sabe que é difícil jogar. Quando um cara... Cada jogo é um cara diferente. Você é o mesmo, todo jogo. É o mesmo tornozelo. É o mesmo. O cara não dá. O teu companheiro tiver marcado, não te dá a bola. E vocês tiveram o mesmo, né? O Gentile, né? Exatamente, isso aí. Então é muito complicado isso. Então eu vejo a única diferença é essa. Isso é verdade. Hoje é tudo marcação por zona. O Maradona fala muito, por exemplo, da marcação do Lothar Matheus na final de 86. Que ele diz que o Lothar Matheus não deixou ele andar em campo. A única vez que o Matheus deu uma vacilada, ele meteu a bola pro Burrochaga fazer o gol do título. Teve então ele fala muito uma seleção que era para ser campeão do mundo, 74, a Holanda, com Cruyff, que pegou Vogt, porra, colou, até fez um pênalti. No primeiro lance do jogo. No primeiro lance do jogo, ele fez um pênalti. É o Bert Vogt. Pô, o Cruyff, eu acho que foi uma das piores partidas do Cruyff. Ele não andou. Não conseguiu andar, porque o Galo lembrou uma coisa que é importante. Porque antigamente a gente tinha realmente aquele cara bufando aqui na porra, que era sem escovar o dente? Sem escovar o dente? O pior é isso. Você não joga, cara. É insuportável para o talentoso, para o fantasista, como fala na Itália, mas também é horrível para quem tem que marcar. A menos que o cara seja muito limitado e saiba que pode salvar a sua vida. Mas a maioria é isso. Uma vez eu estava jogando uma Copa Queirinha, já com quase 35 anos, e o alemão do Bayer Leverkusen em cima de mim. E ele não queria saber, a Alemanha pegava a bola, ele não queria nem saber da bola. Aí tem uma hora que ele me fez a foto, eu peguei a bola, vem cá, tá vendo isso aqui, ó? É pra chutar, pra jogar, pô. Joga a bola, cara. Você tá aí 40 minutos e ainda não tocou na bola, cara. Você é gozado, história. O time alemão atacando e ele do teu lado. Do meu lado, lógico. Ô, Galo, o pior fui eu. Fui convidado para jogar com o Cosmo, um amistoso, contra o Atlético de Madrid. Ainda jogava naquela época, ainda jogava Luiz Pereira e o Levo. Bom, Beckenbauer, os caras, depois eu joguei. Um espanhol grudou em mim. Eu corria para cá, eu falei, pô, não é brincadeira. Sabe que eu tô? É verdade isso? Eu falo comigo. Pô, eu sou convidado, estou jogando, não faço parte. Aí cheguei pro Luiz Pereira, por favor, mãe. Pô, eu sou convidado, não tô... Manda esse cara deixar eu jogar. Riva, o treinador mandou correr atrás de você, ele falou, vai ficar. Vai pá, popa daí. Pô, eu sou convidado para fazer uma brincadeira, um jogo amistoso. E aturar o cara correndo atrás de mim para tudo quanto é lado. Falando em jogo em que não foi um amistoso, mas que eu queria saber a tua emoção, que até foi uma pergunta que mandaram também, de você fazer um gol, o Kesley Augusto, de você fazer um gol no Mineirão pela Argentina e ser aplaudido. Como é que você... Isso foi muito louco. Uma sensação que até no momento eu não sabia se realmente tinha ouvido, se tinha sido uma fantasia minha, até pela costume de jogar no Mineirão. Foi 2 anos depois da minha primeira despedida do Cruzeiro, daquele gol da Sul Minas. E ser campeão com um gol, um título para um lateral é incrível, né? E na volta já comecei a sentir as emoções, aeroporto, faixas, muitos torcedores do Cruzeiro embaixo do hotel, aí desci, aí começa, né, o coração a bater cada vez mais forte. E chegou o jogo, jogamos uma partida boa contra o Brasil, só que o Brasil fez os três gols daquela noite, dos 3 pênaltis do Ronaldo. E quando eu fiz o 2-1, eu fiz o gol, peguei a bola e saí correndo para a metade do campo. E aí senti um barulho. E depois me falaram. E depois eu vi as imagens. E depois falei, a torcida do Cruzeiro é foda. Eu falei, porque não pode inventar uma palavra. Eu falei, o que é isso? É muito carinho. E por isso que sempre falo, uma relação eterna. Além de tudo que pode ser falado, colocado, é uma coisa que ninguém pode entrar no meio, entendeu? Que deve acontecer o mesmo com Zico, com Flamengo, com River, com Corinthians. São coisas que a gente leva para sempre. E é até difícil explicar. Como é que você vê essa tua relação com o Cruzeiro? Que você, quando chegou ao Cruzeiro, você já tinha
Foi revelado pelo Argentino Júnior, já tinha sido no River, já tinha jogado na Juventus, mas que no Cruzeiro parece que foi uma coisa que casou de uma maneira... Nasce um pouco da loucura de amar o futebol e de ver futebol de todos os países. Que chegava, mas não chegava tanto como agora, né? Claro. E o que chegava na Argentina na época era, sei lá, um campeonato carioca, Rede Manchete, sei lá. E eu adorava ver os laterais brasileiros como atacavam. Então, quando chegou a possibilidade do Cruzeiro, eu nem pensei. Eu falei, vamos. E na época, meu empresário, que não sabia muito de futebol brasileiro, não entendia muito, mas você conhece como é o futebol brasileiro, como é a estrutura? Eu falei, se é Brasil, vamos. E ele perguntou, mas por quê? Porque lá estão os melhores. Os melhores laterais estão lá. Então, aí nasce essa sensação de querer vencer onde estão os melhores. Que depois acontece o mesmo quando decido ir para a Europa também, né? Claro. Os primeiros 6 meses foram difíceis. Os argentinos foram muito felizes, muitos exemplos bons Sim. de argentinos que vieram para cá e... Né? Claro. Tiveram muito sucesso, foram muito bem Eu recebidos. sempre agradeço muito aqueles que abriram porta. Né? Você, Doval, Eu joguei no Fumo, Doval, Filhol, exatamente. tantos outros. Isso. E os primeiros 6 meses Ramos foram... Delgado. O Perfumo, aquele Fischer. Artimes, que fazia gol no Palmeiras também, lá para trás. Goleiros também, né? Serras, né? Serras, Fidjol, adorava. Já. Pode falar que eu gosto. Muita gente. Não, Depois mas ainda veio para cá o Tevez, Mascherano. Claro. Mas D'Alessandro hoje tá Vocês são contemporâneos da... na seleção, todo o Inter de todos os tempos tem o D'Alessandro, né? Não tem nenhuma dúvida. A gente está vendo um pouco as imagens aí do... Não tinha aquela... Não tinha a touca, aquela toquização. Mas ficou mais dramático ainda. E esse era o dia da despedida. Os primeiros 6 meses foram difíceis, mas fomos campeões da Copa do Brasil. Aí comecei a fazer gol com o Filipão, que ele queria que eu atacasse driblando todo mundo. E eu falava, não, eu não driblo, eu sou mais de chegar sem bola ou por surpresa. Bom, e aí começou a crescer cada vez mais meu futebol, até pela confiança mesmo do treinador e dos meus companheiros. E esse campeonato brasileiro eu joguei muito bem, ganhei a bola de prata. É João Avelange, né? O Cruzeiro caiu na pro semifinal. Vasco, isso. Semifinal pro Vasco. Eu fiz gol na semi, nas quartas, nas oitavas. Faltou a final, lamentavelmente. Foi 2-2 no Rio e lá, se eu não me engano, o Vasco ganhou de 3-1, foi? Isso. 3-1. Uma atuação espetacular do Juninho Pernambucano. O Vasco não tem boas lembranças do Vasco. E aí veio a final aquela da Sul Minas, com a grande jogada do Rui. E aquilo que falamos, né? Era outro lateral, mas eu confiava nele, eu sabia que ele chegava e eu aparecia, por surpresa, sempre. E fazer o gol meio de... Fala 3 dedos, mas meio de trivela. E saí para comemorar. Já tinha cortado a cabeça, o juiz não queria que eu continuasse. Eu não tinha seguro, já tinha sido vendido para Lazio, mas eu queria jogar. E termina assim, né? Sendo campeão, me despedindo pela primeira vez, com 75 mil pessoas, faixa da Argentina, camisa da Argentina, uma coisa que eu falava, isso não pode ser verdade, não pode estar acontecendo. E terminou assim porque, bom, eu acho que sou um iluminado, sou um privilegiado e corro muito atrás. Sempre falo uma frase, eu tenho que empurrar muito a fé. Além de ter fé, você tem que empurrar essa fé, acreditar até o último segundo. E foi, foi isso. E o que você doou para o Cruzeiro, isso também é importante. E o torcedor sabe disso. Não é porque a Argentina que fala essas frescuras que eu acho, porque a Argentina tem esse negócio, briga, rivalidade. Não, mas o que ele mostrou, e ele que nós falamos aqui, quantos argentinos que o povo brasileiro abraçou e abraça. Sim. Mas realmente é pela qualidade técnica, pelo que representou, pelo que fez e que se deu, que se doou ao clube. Isso aí eu acho que é muito importante. Essa relação, Sorin, eu, durante minha vida, trabalhei muito cobrindo esportes olímpicos, não futebol, trabalhei no Diário Lance, fazia esportes olímpicos. Então, no esporte olímpico, eu estou falando que eu tenho certeza que do argentino para o Brasil tem muito mais valor do que do Brasil para o argentino. O que eu estou querendo dizer? O argentino ama o Guga. O argentino respeita demais o Nenê do basquete, por exemplo. E o brasileiro, não sei se ele é assim tanto com o esportista argentino. Isso aí eu sei porque já fiz pré-olímpico de basquete na Argentina e é impressionante como o argentino gostava da seleção brasileira.
No futebol, qual é a realidade dessa coisa bélica de Brasil e Argentina? Ou não é tanto assim, já foi mais, agora é o ápice? Como é que é? Tem muito respeito no futebol, tem muito respeito pelos outros esportes. Eu acho que essa rivalidade existe, tem folclore, mas não tem que ir para o lado da violência ou o lado de faltar o respeito. E assim como o argentino admira muito o tenista brasileiro, o basquebolista brasileiro, o futebolista brasileiro, acontece a mesma coisa aqui. Até porque temos características diferentes, mas quando o cara é talentoso, a gente admira. Agora, coloca uma bola na praia, todo mundo quer ganhar do rival, do adversário. E depois quer brincar com ele. É normal e tem que acontecer. E A rivalidade sadia, né? Também tem a ver com um fogo sagrado, que tem a ver com esse espírito amador ou olímpico, mas ao mesmo tempo com a competitividade, né? Então acho que nesse ponto eu gosto de ser um pouco essa bandeira, de ter uma filha que nasceu no Brasil, de a gente viver há muitos anos aqui por escolha, não por obrigação, e misturar futebol, agora com esse outro programa, cultura, saber que o Brasil é um continente cheio de cores, de sabores, é um lugar incrível para morar, e eu sou muito agradecido. Não só o Cruzeiro, né? Que foi quem me acolheu, quem me adaptou em Minas, quem me adoptou, e eu me adaptei. Senão o Brasil em geral, porque uma coisa é quando você jogou de futebol, e nós passamos por esses dois caminhos que estou falando, e a outra quando você vira ou treinador, ou comentarista, ou comunicador, e ter uma segunda carreira, e você ser respeitado por isso, é fantástico. Fechamos assim mais um Noite dos Craques especial. Na terça que vem, 19 horas, mais uma chance da gente relembrar as grandes entrevistas desse programa que marcou época na televisão brasileira. Temos um encontro marcado.